22, a partir do verso de número 14. Diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos, apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas este amão que me traz está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Podem tomar assento. Senhor, carrega esta mensagem com o poder do teu Espírito Santo, e fale poderosamente aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a festa da Páscoa, ela tem um sentido muito forte para a descendência judaica, porque foi um dia que Deus determinou para a celebração, para uma festividade, para marcar o dia da libertação do povo de Israel de dentro do cativeiro egípcio. Aquele dia, irmãos, ficou marcado, e até hoje ele celebra uma Páscoa, que significa libertação. Se nós formos analisar o livro de Gênesis, nós vamos perceber que o homem ele foi criado de uma forma totalmente diferente daquilo a qual nós somos hoje. O projeto inicial de Deus foi corrompido por causa do pecado. As palavras que Deus deu ao homem quando criou, ele disse: olha, dominai sobre tudo, sobre os animais selváticos, os animais domésticos. Você tem domínio sobre tudo, sujeita tudo a você. Mas ele nunca autorizou nós sujeitarmos e dominar sobre o nosso semelhante. Nós perdemos a autoridade sobre as coisas e sobre os animais, e agora queremos dominar sobre o nosso próximo, o que Deus não dominou. Então Jesus, na verdade, ele veio com esta agonia. Se há um nome que cabe bem a Jesus, é libertador. Eu costumo dizer que Jesus ele nos liberta, ele nos traz liberdade, mas não nos concede independência. Quantos aqui dependem de Deus? Você é livre, mas eu dependo de Deus. E agora chega um determinado dia, aonde 3 anos Jesus se passou com seus discípulos, agora apóstolos, uma amizade tinha sido selada, eles passaram momentos bons e momentos ruins, e Jesus disse: olha gente, hoje eu confesso que eu estava ansioso por esta Páscoa. Esta Páscoa é uma Páscoa diferente, porque vai ser a última, até que se cumpra no reino que eu vou ter com vocês aqui. O coração de Jesus ali não era um coração alegre, porque aquele dia marcava automaticamente o início do seu sofrimento. Mas quando ele via a minha libertação,
das trevas odeia essas três manifestações quando começam a acontecer na vida de alguém. O inimigo quer que você pense que você tem poder. Ele quer que você ache que você tem condição de sair da situação que você está. Você pode até achar, mas se você não tiver Jesus, nada disso adianta. Ter Jesus não é você começar a frequentar uma igreja. Ter Jesus é você aprender o que Ele ensina e começar a praticar a partir de hoje na sua vida. Será que nós não estamos no caminho errado como igreja, irmãos? Nossa igreja está bacana, está bonitinha, toda pintadinha, toda reformadinha. E você como templo, como está? Será que não tem um reboco aí caindo, meio podre? Será que a tinta não tem que receber mais uma demão? Como é que está o seu interior da sua alma? Há tanto tempo na igreja e não vejo nada. Será que não é porque nós estamos esperando pelas coisas erradas, irmãos? Isso tudo vai ficar aí. Jesus falou: olha, acabou. Eu anseio por essa ceia, mas essa vai ser a última. E eu nessa tarde, quando preparava essa mensagem, eu comecei a pensar qual é o poder que tem o sangue de Jesus. Muitos de vocês ouviram falar isso, né? Porque já virou uma gíria evangélica, né? Sangue de Jesus tem poder. Mas tem poder para quê? Por que o sangue de Jesus tem poder? Jesus poderia ter sido um homem. Quanto sangue já correu por essa terra? Sangue de pessoas boas, sangue de pessoas más. Mas posso ser sincero, o único sangue justo que desceu até hoje foi o sangue de Jesus. Ele não merecia. Se teve alguém que não merecia, esse foi Jesus. Mas sabe por que ele aceitou passar por isso tudo? Para que no dia do juízo final ele poderia dizer: vinde, benditos do meu Pai. O apóstolo Pedro diz que nós fomos comprados ao alto preço. Você talvez não valorize a sua vida, talvez você trate-a de qualquer maneira, mas Jesus pagou um alto preço por ela. Eu separei aqui alguns itens somente. Por que eu dependo de tomar a ceia? A ceia é a celebração desta data, da data que marcou a condição de eu mudar de vida. Ninguém na face da terra pode dizer: eu não tive uma chance. Hoje você tem uma chance de mudar toda a história, de apagar as mazelas, de apagar as tristezas da sua vida. Hoje você tem a chance de mudar o rumo a qual você está tendo. A chance é você receber a Jesus como teu Senhor. E eu não sei ainda o que você está esperando. Eu vim aqui te dizer nesta noite que para você não tem jeito, é só Jesus, irmãos. Enquanto você não se conscientizar disso, não adianta. Primeiro item que eu separei aqui é o seguinte: o sangue de Jesus foi derramado na cruz para que nós fôssemos vitoriosos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo número 11, o seguinte: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O sangue de Jesus nos garante a vitória, irmãos. Jesus morreu na cruz para que eu fosse vencedor sobre o único mal que tem conseguido nos destruir, que se chama pecado, que habita em nós. A nossa luta não é contra Satanás, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra o pecado que habita em nós. É Ele que nos faz ser derrotado. Então Jesus morreu para que eu fosse vitorioso. E quando eu aceito a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu libertador, eu preciso aceitar a condição de ser
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sabe o que significa santuário? Lugar da permanência, da morada contínua e permanente do Todo-Poderoso. Irmãos, e tem pessoas que gostam de ter acesso ao pastor, à missionária. Você tem um livre acesso a Deus. Sabe quem conquistou isso? Jesus. Jesus falou: olha, tudo que tu ligar na terra está ligado nos céus. Não precisa de galinha, não precisa de farofa, não precisa de ser meia-noite, não precisa de ser uma encruzilhada na porta do cemitério, não precisa de nada disso. Se tu ligar e agora, Deus te responde lá: está ligado aqui no céu! E pronto. O sangue de Jesus teve esse poder. Você não precisa ficar atrás onde mora o pastor Carlos. Eu preciso do telefone da missionária Renata. Alguém tem que orar para mim. Sou salvo, não. O salmista diz: erga os meus olhos para o monte. E ele pergunta: da onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. O teu pode vir do monte, o dele pode vir das trevas, o meu vem de Deus. O teu vem de quem? Vem de Deus. Jesus conquistou. Ah, mas você é pecador, mas você é falha, mas você está cheio de erros. Olha para o seu amigo assim: isso é muito pequeno pelo sacrifício que Jesus fez. O sangue de Jesus nos fez, sabe o que, irmãos? Que nós entrássemos na presença de Deus. Efésios 2,13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O sacrifício foi para te aproximar de Deus. Ele olha para você e diz assim: dos teus pecados eu não me lembro mais. Já viu quando a gente comete um erro com alguém que a gente reconhece e às vezes fica até meio temeroso em pedir perdão? Você não sabe como é que se chega, está meio estranho, com aquele sorrisinho amarelo, meio sem graça. Deus está orando hoje para você com os braços abertos, dizendo: eu quero que eu volte, esquece esse negócio. O que passou, passou. Não, mas eu não quero saber, eu vi tudo que você fez. Eu estava lá. Mas eu posso dizer uma coisa: já lancei no mar do esquecimento. O homem não consegue fazer isso, mas quem precisa fazer, já fez por você. Jesus quer você próximo dele. Jesus quer você ao lado dele. Quer ver outra coisa? João 6,56 diz assim: olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É por isso que nós vamos ser aqui nessa noite. Porque eu quero que Deus permaneça em mim e eu preciso continuar permanente nele. Quantos estão nessa condição aqui hoje? Hoje é noite de confissão de pecados, irmãos. Hoje é noite de você dobrar os seus joelhos e dizer assim: Deus, me ajuda. Tem sido mais forte do que eu. Eu não tenho tido forças para te buscar. Eu não tenho tido forças para resistir. Eu não tenho tido. Mas o Senhor pode me ajudar. É isso, só isso que Ele espera. Quando Satanás está querendo te massacrar, te acusando, falando que para você não tem jeito, não adianta. É mais uma vez, você vai ceiar hoje, vai voltar, depois você vai cair de novo. Eu repreendo essas palavras do diabo na tua vida em nome de Jesus. Hoje Deus te visita com poder, honra e glória. Te ergue para todo sempre em nome do Senhor Jesus. Até porque o sangue de Jesus não correu em vão. Tem mais aí, pastor? Tem. O sangue de Jesus nos santifica. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra santo não tem o sinônimo de ser certinho, como os religiosos acabaram incutindo na mente da população. Ser santo é ser separado. Tem certas coisas que eu, como um servo de Deus, não posso me misturar, não posso falar, não posso. Ah, mas foi um problema dele, não é servo? Eu sou servo, eu sou filho, eu pertenço ao reino, eu sou herdeiro do
sobre a casa a qual tiver o sangue, ele não entrará. Não entrará morte, não entrará dano, não entrará nada. Irmãos, se o sangue de um animal, dito pela palavra de Deus, teve poder para proteger de um anjo, imagina o sangue de Jesus. É por isso que nós temos que aprender a ser, sabe o que, irmãos? Ousados, como diz a palavra, folgados, como diz o mundo. Irmãos, a realidade é o seguinte: Deus está conosco e os malignos não nos tocam. Você pode dar um amém por isso? Pastor, mas está me tocado. Você duvidou, você não acreditou, porque você enfraqueceu. Agora alinha hoje a tua fé com o sangue de Jesus para tu ver onde você vai parar. Nada te destrói, irmãos. Você não conhecerá derrota, até porque você andará dentro dos projetos e dos planos de Deus. Então a palavra aqui está dizendo, olha, e por isso também, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, diz Hebreus capítulo 13, verso 12. Vamos ver o que diz em 1 João 1,7, diz assim, olha, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Olha só que maravilha essa promessa. Sabe que tem muita rixa entre os crentes? Porque tem muito crente andando nas trevas. Tem muita gente colocando na sua vida o que não edifica. Tem muita gente falando o que não deve. Aí sabe o que acontece? A primeira coisa, a pessoa não consegue ter comunhão. O que é comunhão? Compartilhamento de propósitos e ideais. Eu penso uma coisa, ela pensa outra, ele pensa. Aí fica, sabe o que? Uma bagunça dentro da igreja. Cada um puxando para um lado. Não há comunhão, não há compartilhamento de propósitos, não há uma centralidade de fé. E sabe o que isso termina? Em confusão, contendas, brigas, desavenças. E todos nós sabemos que essas coisas não procedem de Deus. Sabe por que muitas casas estão vivendo assim? Eu te digo, porque não andam na luz, andam nas trevas. Irmão, se você invocar Deus, com certeza Ele se manifesta. Agora não brinque, se tu invocar o diabo, ele também não falta. Você quer mudar a atmosfera da tua casa? Começa a dar a luz. Começa a trazer a luz. Pastor, como é que eu faço? É só botar um disquinho lá e ficar ouvindo? Eu tenho uma Bíblia grandona, bonita, que eu deixo lá aberto no Salmo 23. O Senhor é o salmo da proteção. Nada acontece aqui em casa. Aí se a criança vai lá, tira a mão daí, menino. Seu demônio, filho da desgraça. É uma pessoa criança. Isso por causa do salmo. Irmãos, a palavra de Deus diz em Hebreus o seguinte: porque eu imprimirei as minhas leis na tua mente e no teu coração. Aqui, ó. A palavra de Deus tem que estar na sua mente e no seu coração. Não está aí? Não adianta de nada. Você pode mandar pelo MSN mensagenzinha com luzinha piscando. Por favor, não me mande aquilo que eu não leio, tá? Amém? Você quer me mandar a palavra, você liga para mim e fala. Ok? Tudo mimosinho, caixinha de promessa. Está repreendido isso em nome de Jesus, irmãos. Vamos sair fora dessa furada
esse versículo. Esses subterfúgios aí está nos afastando daquela evangelização tete a tete, como nós dizemos no Rio. Tete a tete, cara a cara. Quando o recado não estou vendo a pessoa, ela está. Eu repreendo isso aqui nessa igreja em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. E o poder dele é para transformar você. Eu não consigo acreditar que você esteja satisfeito da vida que você está levando. Uma vida só de esperança vaga. Pegou 3, 4, 5 versículozinhos, aprendeu a dar sapateada por aí e já se acha crente. Para ser crente tem que seguir as pisadas do mestre. Se o mestre sofreu, nós vamos sofrer. Se ele foi perseguido, nós seremos perseguidos. Se mataram ele, vão matar a gente também. Mas nós vamos para a glória. Nós vamos estar com ele em nome do Senhor Jesus. E aí, ainda quer ser crente? Ou te viu agora? Nem que eu sou certo, não está imaginando. Negócio de morte. Agora aquela partezinha que o pessoal fala assim, então estou dançando para dar certo. Não. Hoje não vamos falar de morte e vida. Tu vai morrer um dia, rapaz. E a tua alma vai para onde? Eu vou para o céu. Só o que tu quer? Será que o caminho que nós estamos trilhando é o caminho para o céu? Deixa essa pergunta para que você mesmo possa se responder aí. Mas o que tem aqui? Olha o que diz a palavra em Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe do rei das trevas, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Quem foi lavado pelo sangue de Jesus? Deixa eu ver. Nós precisamos ser lavados, sabe? Tomar um banho do sangue do Senhor. Permitir que Deus lave a tua mente, os seus pensamentos. Será que os seus propósitos estão alinhados com Deus? O sangue de Jesus está aí para você. Sabe uma coisa que é muito interessante, irmãos? É que a maioria das pessoas tem vivido uma fé para mostrar para os outros. A maioria das pessoas querem ser alguma coisa para os outros. Querem ter alguma coisa para os outros. Será que você ainda vai viver para provar para alguém? A que fulano acha? O que Beltrano está pensando? Para você servir a Jesus de uma forma sincera, uma das primeiras coisas que você vai ter que aprender, olha para o Senhor e diga assim, é apanhar. E às vezes é de pau pequeno, irmão. Se não aprender a apanhar, tu não fica não. Tem momento que o negócio é duro. Tem situações que o negócio é pesado. O Evangelho é muito bom, mas tem situações que são muito ruins. Desse momento até a ascensão de Jesus, eu só vejo dor e tristeza aos olhos do homem, e alegria e felicidade aos olhos de Deus. E como Jesus sofria, era torturado, Deus do céu se alegrava, porque, como diz a palavra, ele se tornou primogênito, o primeiro de todos os filhos que hoje Deus tem. Posso dizer uma coisa? Já que nós temos que sofrer, não tem jeito, então vamos sofrer por algo que alegra a Deus. Você quer ganhar alguém para Jesus? O que você estaria disposto a dar pela conversão do teu filho? Pela conversão da tua esposa? Pela tua conversão? Tu és convertido?
E nesse momento, geralmente, nós estamos em uma situação que ninguém pode ajudar a estar ao seu lado. Eu lembro dos discípulos do barco. Jesus falou para sair para outra margem, entrou todo mundo, chegou lá no meio. Enquanto ainda tinha segurança, o vento não soprou. Quando estava no meio, o vento sopra. A Bíblia diz que o barco quase vira. Eles entraram em desespero. Ninguém podia fazer nada, só Jesus. E tem pessoas aqui, irmãos, que está na hora de parar de se debater. Está na hora de você confiar em Deus. Tem momentos na nossa vida que o Deus é conosco, nós vamos morrer, vamos perecer. E você, como cristão genuíno, tem que aprender isso. A vida nossa é feita de realizações, de alcançar os projetos e planos, ou seja, estabelecidos por nós ou por Deus. Tem hora de chorar, tem hora de perdas. Tem perguntas como, mas por quê? Como é que vai ser? E agora? E nesse momento, ninguém tem a resposta. O que nós precisamos é confiar em Deus. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de terminar até os dias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.